Papo de Gestão, com o professor Henrique Gâmbaro. 11h27 agora, e hoje é para você que está precisando fazer uma entrevista de emprego, não sabe se está muito bem preparado. Henrique Gâmbaro, bom dia para você. Bom dia, Patrícia, bom dia, telespectador. Primeiro, parabéns pelo podcast, tenho certeza que vai ser um sucesso, como sempre. Estamos empolgados. Amém, 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 amém. O Gâmbaro, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, dá aquele nervosismo, né? Sem dúvida, Primeiro lugar. Dúvida. E aí, como que a gente se prepara? Muita atenção. Então, o nervosismo, ele faz parte. Por quê? Porque eu vou estar sendo avaliado, eu vou para ser avaliado. E avaliações, elas nos deixam preocupados. Afinal, como é que eu vou me comportar? Como eu vou falar, como é que eu vou me apresentar, quais são as perguntas que poderão vir e eu terei que responder, a questão da segurança, a dúvida do eu sei mesmo. Então, tudo isso influencia, sem dúvida nenhuma, o comportamento e o sentimento do entrevistado. Como que é uma boa entrevista de emprego? Uma boa entrevista de emprego é aquela que flui. Tá? É aquela que flui. Henrique, mas eu vou ter uma entrevista de emprego e eu estou nervoso. Primeira coisa, saber que faz parte o nervosismo. Então, respira fundo, tem a respiração quadrada para tirar a ansiedade, que você respira fundo e solta 4 vezes, vai te dar uma tranquilizada. Primeira coisa, é você ter consciência de onde você está indo trabalhar. Qual é o tipo de empresa que você está indo trabalhar? É uma familiar? É uma SA? É uma empresa prestadora de serviço? É uma indústria? É um comércio? Então, eu tenho que identificar como um futuro colaborador, que eu pretendo ser, qual é o tipo de empresa e me informar sobre isso. Né? Henrique, mas eu ainda não sei a área que eu vou atuar. Perfeito, é normal isso, porque existem várias possibilidades e muitos entregam currículos em várias empresas. Mas quando você for chamado para aquela entrevista, é você estudar sobre a empresa, estudar sobre o ramo dessa empresa, entender como é que é o funcionamento do mercado. Não é ser um gênio nem aprender em 2 minutos, mas é você ter uma ideia. Porque tem uns que quer guardar até número. Sim. Eu lembro uma entrevista minha na Motorola. Eu sabia até o faturamento do anual da empresa. Para quê? Para quê? Você acha que o cara vai me perguntar isso, né? Mas o entrevistador, ele vai fazer alguma pergunta para te colocar meio no checkmate? Normalmente não. O bom entrevistador não faz isso. O bom entrevistador, ele não faz isso. Ele sabe que pegadinha, brincadeirinha, não faz isso. E isso também serve... Nós sempre falamos da entrevista de emprego, Patrícia, do lado do entrevistado. Sim. Mas esquecemos de falar do lado do entrevistador. Exatamente. E o entrevistador, ele é a peça essencial, ele é o maestro da entrevista. Ele é o maestro da entrevista. É ele que vai determinar para onde a entrevista vai. Então, também, empresas, tomem cuidado na hora da seleção. É verdade. Porque muitos dos problemas, estou lembrando de aulas minhas bastante antigas, que eu sempre falava assim, você quer resolver 90% do problema do seu colaborador? Faz um processo de seleção decente. Que legal. Faz um processo de seleção legal. Contrate pessoas, não qualquer um. Qualquer um não serve. E você sabe que no mercado nós temos vários qualquer uns. Então, quando for fazer, se o próprio colaborador, ou se o próprio empregador, ele quer fazer, estude sobre. Mas, Gâmbaro, às vezes a pessoa que vai para uma entrevista de emprego, Sim, o candidato, certo, ele vai ser entrevistado por uma pessoa que não está também muito bem preparada. Exatamente. Fazer perguntinhas daquelas arcaicas lá, faz um defeito, uma pegadinha. qualidade. Como que ele se comporta nesse caso? Quem? O candidato. O candidato não entra na onda. Entra na onda, né? Quem é, tipo, eu fazendo a entrevista, quem sou eu para ficar questionando o entrevistador? Mas quando eu falo isso do entrevistador, é a preocupação que a empresa tem que ter para selecionar. Claro. Tá? Às vezes tem empregador que só está ligando para a parte técnica e não vê nada da comportamental. E, na verdade, até o inverso, a comportamental é até muito mais importante do que a técnica, porque já falamos disso, né? A técnica se aprende, né? E o comportamento é mais complicado. Então, faça um processo aí, empresário, dono de empresa, como pessoa que está contratando, se preocupe em fazer um processo de seleção, contrate um profissional se você não souber,
faça um processo de seleção bem bacana. Empresas grandes, empresas sérias, elas têm até 5, 6 etapas num processo de seleção. E para o candidato ele vai afunilando. Vai afunilando. Passando. Então, primeiro preenche formulário, depois tem entrevista com RH, depois tem entrevista com psicólogo, aí depois tem uma atividade técnica, um laboratório e etc. Então, leva 3, 4, 5 meses para ser contratado. E se o comportamento ele é tão importante no meio corporativo, como identificar o comportamento do candidato naquele momento da entrevista? O entrevistador ele tem que ter consciência que esse candidato ele está nervoso. Sim, ele releva isso, né? Tem que ser relevado. Então, o comportamento a visão do entrevistador é uma visão de ajuda. Ele tem que ser uma visão de ajuda, não de destruição. Certo. Se é que você me entende, Entendi. né? Não deve ser o carrascão Não ali, deve né? ser o carrasco. De repente, aquele candidato também não está bem para aquela vaga, mas pode estar bem para outra. A técnica, né? As competências. Então, o entrevistador ele tem que ter muito cuidado. E o entrevistado tem que se comportar muito bem, saber fazer o estudo da empresa, até para qual a roupa que eu vou, qual é o vocabulário que eu utilizo, qual é o conhecimento aí que vem do estudo, né, questões econômicas, questões de mercado dessa empresa, e quando o futuro colaborador, né, o candidato, ele vai falar, ele vai mostrar que tem um pouco mais de intimidade já com a organização e, muito importante, ver se os valores daquela organização são compatíveis, né, com o do candidato. Tá? Porque se os valores não forem, você já está criando um problema futuro. Mas aí o candidato ele tem que demonstrar facilidade em se relacionar com colegas? Isso dá para sentir na entrevista? Sim, pelo processo de comunicação. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque ali você está fazendo uma venda. O candidato está fazendo uma venda. Estou vendendo o quê? Ele mesmo. Exatamente. Então, ele tem que ter uma boa oratória. Eu ia falar isso. Nesse momento, vale até fazer o curso de oratória. Tem que fazer um curso de oratória. Porque eu sou quem eu me apresento para você. Sim, verdade. Entendeu? Eu sou quem que o professor Henrique é. O professor Henrique é o comportamento e a fala dele. Então, quando eu vou por uma seleção, por uma seleção de trabalho, quem que eu estou vendendo? Sou eu e eu me vendo pela minha fala. Então, a oratória é muito importante, lembrando que a oratória não é só falar, é comportamento, é inteligência emocional, né? O curso de oratória, ele tem inteligência emocional, ele tem criação de roteiro, ele tem análise de ambientes, entendeu? Não é falar. Muito legal, entendeu? Né? Ele tem, quando você vai montar um roteiro, existe um guia para você responder o que é, como é. E, inclusive, não é falar demais, né? Não é falar demais. Também não tem tempo para ficar... Não, você não está indo lá dar aula e explicar nenhuma equação. Sua vida, contar a vida, exatamente. Né? É ser focado. Todos querem pessoas focadas, todos querem pessoas que tenham um poder da síntese. O que é o poder da síntese? Resumir, né? Eu conseguir colocar uma ideia de forma rápida. Venda uma ideia para mim em 5 minutos. Essa é a ideia da entrevista. Legal. Me venda em 5 minutos. Você tem 5 minutos para falar quem você é, o que você veio fazer aqui, qual é o seu planejamento futuro, e em tudo isso eu estou vendo o seu comportamento. Muito legal, gente. Espero que você, dos dois lados, tenha captado essa mensagem. Você que vai para a entrevista de emprego e você que é empregador, também cuidado. Na hora que você faz a seleção, tem que ter um bom recrutador, né, Gâmbaro? 90% dos seus problemas futuros podem ser resolvidos no processo de seleção. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E parabéns também pelo seu podcast. Opa, tamo junto. Obrigada, Gâmbaro.